E o tempo voa e nós também seguimos meditando na palavra de Deus, meditando no Novo Testamento, agora em Mateus capítulo 3. Como sempre, começamos com uma oração e peço para você que partilhe esse vídeo, que você fale com as outras pessoas, incentive elas a lerem a Bíblia também e dê o seu gosto, tá bom? Senhor Deus, em o nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco. Aqui estamos para meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Por isso, fale conosco, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. É o que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O comentário diz: arrependei-vos. A base da pregação de João Batista era o arrependimento. Essa era a principal condição para a entrada no reino de Deus. O verdadeiro arrependimento consiste em abandonar o pecado e em sentir profunda tristeza e por tê-lo cometido. É diferente do remorso, que não passa de um mero sentimento de inquietação na consciência e com isso faz com que depressa a pessoa volte a cometer os mesmos pecados. O arrependimento, por sua vez, vem de uma mente consciente e decidida a mudar. O próprio Espírito Santo é quem provoca esse desejo dentro daquele que é sincero e que atende à sua palavra. E é isso mesmo. O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Então, quando ele usa uma palavra, ele nos convence a largar, abandonar, virar as costas e nunca mais voltar àquilo. Sem isso, você vai estar sempre escravo das suas vontades, né? Mas, como ele disse, João o Batista, ele recebeu esse sobrenome, ou o segundo nome, por causa do que ele fazia, que era o batismo nas águas. João, lembrando que é filho de Zacarias e da sua mãe, que agora não me recordo o nome dela. Isabel, pronto, é isso aí. Obrigado. Vamos lá, no 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Tem pessoas que ficam preocupadas para saber por que ele se alimentava disso e se vestia dessa forma. Olha, eu não sei porque, também não estou preocupado porque isso não vai acrescentar nada na minha vida. Mas muitos pensavam que ele fosse Elias, né, reencarnado. 5. Então iam ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Lá no na carta de 1 João 1,9, está escrito assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e poderoso para nos perdoar. Então, quando nós confessamos, significa que primeiro nós fomos alertados a respeito dele. Então, primeiro o Espírito Santo fez a obra de convencimento. Então, ao arrependimento e ao abandono. Quando é remorso, como disse o bispo, a pessoa simplesmente, ela sente a dor, ela chora, mas depois ela volta a praticar tudo de novo. No 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O comentário diz: os fariseus e os saduceus eram um grupo religioso muito influente entre os judeus. Os fariseus se destacavam mais perante o povo porque ostentavam a posição de cumpridores da lei de Moisés, eram tidos como homens santos e piedosos, mas na prática eram falsos e mentirosos. Diziam às pessoas que a única maneira de obter a salvação era por meio da lei. Exigiam que todos obedecessem a ela. No entanto, eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Além disso, valorizavam mais as tradições do que as escrituras sagradas. Já os saduceus faziam parte de uma seita composta de pessoas mais ricas e influentes. Alguns eram comerciantes e aristocratas e outros vinham de famílias de sacerdotes. Porém, não criam em milagres e em nada que envolvesse o sobrenatural. Diziam crer nas escrituras,
mas deturpavam os seus ensinamentos. Eram adversários dos fariseus e muito ligados aos romanos, e ainda usavam a religião para se infiltrar entre os poderosos e os políticos. Talvez a pergunta seja essa: por que eles foram lá para se batizar? Porque eles queriam aparentar essa santidade. Eles criam em João, sabiam que João não era um homem comum, então eles foram lá com esse propósito de mostrar aos outros, né? Eles não tinham outra intenção senão mostrar santidade às pessoas, né? O que eles também estavam fazendo isso, mas João censurou fortemente eles, né? No 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Comentário: frutos dignos de arrependimento. Os religiosos que chegavam a João para serem batizados não tinham consciência de que estavam perdidos e de que precisavam do Salvador. Significa que, se não houver o reconhecimento do pecado, tampouco haverá arrependimento. Deus não aceita uma mudança superficial, e sim a sincera conversão no mais íntimo de cada pessoa. Aquele que abandonou o pecado e se voltou para Deus, com sinceridade, passa a ter um comportamento totalmente diferente do que apresentava. Essa mudança evidencia os frutos do verdadeiro arrependimento. Então, quais seriam os frutos que eles poderiam produzir? Bom, se eles eram falsos, então agora eles teriam que ser verdadeiros. Se eles não cumpriam com a palavra de Deus, eles deveriam começar a passar a praticar a palavra de Deus. Mas eles não estavam se batizando nas águas porque eles estavam arrependidos do que eles faziam. Eles se achavam justos e bons demais. Eles apenas estavam fazendo isso para mostrar às pessoas que eles também criam em João. Somente isso, para agradar a plateia, né? Nada de outra forma. 9. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque eles se achavam tão bons, melhores do que aquelas outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa doente, eles achavam que Deus estava punindo aquela pessoa. E por eles serem ricos, terem aquelas posições, eles se achavam abençoados por Deus. 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, o inferno. Quer dizer, a árvore que Deus não plantou. A árvore que Deus plantou produz frutos, né? O Senhor Jesus mais à frente vai falar sobre a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz mau fruto. Não existe árvore má que produz bom, e nem o que é bom produz o mal. Então, ou a pessoa nasceu de Deus e ela tem os frutos do Espírito, ou ela não nasceu de Deus e ela está produzindo os frutos da carne. 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, 3 batismos. O batismo nas águas era feito por ele, mas com a confissão e o arrependimento. O batismo no Espírito Santo, que vem de Deus, que é o Espírito do próprio Deus sendo derramado no coração da pessoa, do cristão que se entregou, e com fogo, porque vão vir os problemas, vão vir as lutas, vão vir as tempestades, e a pessoa vai enfrentar muitas coisas. O comentário que o bispo faz: batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o selo e a plenitude de Deus em nós. Isso significa revestimento de poder, força, coragem, intrepidez e audácia para viver tal qual viveu o Senhor Jesus na terra. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Concluindo o comentário, já o batismo com fogo é considerado uma provação severa que acontece logo após o batismo com o Espírito Santo. Certamente, todos os verdadeiros seguidores da palavra de Deus passarão por grandes provações por causa da fé. E é normal, porque uma vez que nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos inimigos do mundo. E graças a Deus, é o primeiro sinal de que estamos no caminho certo. Siga em frente. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo,
e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quer dizer, aqueles que são trigos verdadeiros, eles vão ser separados da palha. A palha são aqueles falsos cristãos ou joio que estão no nosso meio. 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Comentário: o batismo de Jesus. Se o batismo nas águas é para os arrependidos, por que o Senhor Jesus precisou ser batizado, uma vez que jamais cometeu qualquer tipo de pecado? Para entendermos isso, é preciso saber que ele nasceu como todo ser humano, mas com uma grande diferença. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. A sua manifestação no mundo, antes de morrer, ressuscitar e ser glorificado, foi exclusivamente humana. Daí a razão pela qual era imprescindível receber tanto o batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito Santo. Afinal, como homem, ele precisava de condições especiais para sobrepujar os desejos da sua carne e exercer o seu ministério pelo qual veio. Então, o exemplo, né? Ele está seguindo as pisadas e eu vou seguir as suas pisadas. 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então o permitiu. Interessante, é porque ele permitiu, porque naquelas condições, João, o Batista, estava sendo maior que Jesus. Mas Jesus não se preocupava com o maior ou menor, isso pouco importava. 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O comentário do versículo 16 diz: o Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus. É importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem e não como Deus. Portanto, para realizar as obras do Pai e, sobretudo, para vencer as perseguições, a dor, o sofrimento e o pecado, ele precisava estar revestido do poder do Espírito Santo. Foi esse poder que o capacitou a resistir todas as pressões do inferno e a se tornar o redentor de toda a humanidade. Então, é uma das coisas mais importantes que o cristão deve buscar logo depois do seu batismo nas águas. E aí eu já encontrei muitas pessoas que elas falam assim: pousou na minha janela um pombo branco. É o Espírito Santo. Não, é um pombo branco só. O Espírito Santo hoje não vem assim. Ele aconteceu naquele evento, mas hoje é diferente. Hoje você tem que crer, tão somente crer. As pessoas, elas querem sentir, e quando elas buscam sentir alguma coisa, o diabo se aproveita para enganá-las. 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comentário: Trindade Divina. Temos nesses versículos uma descrição gloriosa da manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba, e a voz do Pai identificando do céu o seu Filho amado, o Senhor Jesus. São três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo um só Deus. Como isso é um mistério, devemos nos alegrar por termos essa base de conhecimento, uma vez que o oculto fica para o Senhor. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Forte, né? Essa descida do Espírito Santo, a voz do Pai falando com ele, então testificando ali que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Lembra que os fariseus, saduceus estavam ali. Eles com certeza viram tudo isso. Era para eles testificarem a respeito de Jesus, mas eles iriam ter ódio de Jesus. Marcos capítulo 1, o bispo Macedo começa com um comentário. Evangelho de Jesus Cristo, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia ou novas de alegria. E designar a maior e melhor notícia dada ao mundo, Jesus. Ele é a boa notícia do Altíssimo que veio para trazer salvação aos que nele creem. Essa boa nova deve ser propagada para que assim todas as pessoas tenham oportunidade, por meio da fé, de se reconciliar com Deus, como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Comentário, a identidade divina. O Evangelho de Marcos começa com o anúncio direto da identificação do Senhor Jesus, Filho do Altíssimo. O autor ressalta, logo no início do texto, que o Messias merece toda reverência, pois tem a paternidade divina. Isso mostra que Deus enviou ao mundo o seu unigênito. A narrativa apresenta Jesus não apenas como Messias, mas como servo que veio ao mundo para servir e se sacrificar pela humanidade, pagando o preço da nossa libertação. Ao cumprir o seu propósito, nos deixou o exemplo de como podemos agradar a Deus, sacrificando as nossas vontades para fazer prevalecer a dele. E aqui está o segredo de Jesus. Ele falou, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. No 2, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O comentário, escrito está, as referidas profecias anunciando um precursor que prepararia o coração do povo para a chegada do Messias se cumpriram em João o Batista, Isaías 43 e Malaquias 3:1. Deus agiria por meio dos seus lábios para que o Evangelho alcançasse o íntimo de cada pessoa. A obra de preparação para a missão do Messias consistia em endireitar os caminhos da alma do homem e remover os obstáculos que impediam a manifestação da sua fé, para que assim o Senhor Jesus se revelasse a ele. O cumprimento desta profecia mostra a infalibilidade das Escrituras Sagradas e o quanto o Altíssimo vela pelo cumprimento da sua palavra. Jeremias 1:12. Por isso, aquele que nela medita, guarda os seus ensinamentos e anda nos seus caminhos, verá a sua promessa realizada em suas vidas. Em Jeremias, Deus fala, através do Espírito para ele, que Deus zela pela sua palavra. Ele guarda, ele testifica ela. No 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O comentário, voz do que clama no passado, o Altíssimo usou a voz de homens comprometidos com ele, como o de João Batista, e ainda hoje ele continua usando a voz do ser humano para anunciar a mensagem de salvação. Felizes são os servos que compreendem esse privilégio e, como João, falam com coragem, força e disposição a fim de cumprir os propósitos divinos. João Batista não foi o discípulo, não foi apóstolo, mas ele foi um grande homem de Deus, veio antes de Jesus, como disse bem, preparar o caminho do Senhor. No 4, apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O comentário do 4, no deserto, embora João Batista fosse filho de um sacerdote, ele não vivia nas imediações do templo, nem junto à classe sacerdotal. Foi criado por pais fiéis e tementes a Deus e recebeu a preparação necessária para desenvolver o seu ministério longe dos privilégios da cidade. Assim foi para o deserto. Ali, apesar de encontrar solidão, escassez e dificuldades, o profeta não se contaminaria com a corrupção e com a hipocrisia vigente nos líderes eclesiásticos da época. Nessa região inóspita, multidões afluíam até ele, onde eram alertadas sobre o seu entorpecimento espiritual e preparadas para a chegada do Messias e da instituição da nova e eterna aliança. João despertava a consciência das pessoas, pregando contra o pecado e anunciando o arrependimento para a remissão dele. Eu também acredito que João, ele, por ter sido filho da velhice, de Zacarias e também da sua mãe, ele não teve uma criação muito extensa, Os pais não viveram tanto tempo. Então eu acredito que ele terminou indo para o deserto, tendo que morar sozinho, viver sozinho. E o deserto, as provações, o batismo de fogo, é o que faz o cristão ser forte. Aí o 5, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Comentário, batismo de arrependimento. Alguns grupos judaicos tinham o costume de usar o batismo como forma de purificação dos novos convertidos à religião da época, mas João
deu uma aplicação muito mais profunda ao anunciar o batismo de arrependimento. Quem se batizasse estaria mostrando sua contrição e o seu sincero desejo de ter uma nova vida com Deus. Isso mostra que não apenas a obediência a rituais religiosos, a fé exige verdadeira conversão. Isto é, o ato público de passar pelas águas só teria poder de transformar se fosse acompanhado do arrependimento, das más obras e do íntimo desejo de mudar a maneira de pensar, de viver e de agir. Esses requisitos provam o querer autêntico de se tornar nova criatura. Hoje não é diferente, né? Quando a pessoa ela segue a vida dela dizendo, não, o maior problema que eu tenho é o fulano que me faz mal, me prejudica, quer dizer, ela não está arrependida, ela culpa os outros pelos seus problemas, pela sua vida. Quando ela entende que o culpado da vida dela é ela, né? Então ela deseja morrer para os seus pecados. E aí nasce a nova criatura, nascida de Deus e que vence o mundo. Acabou. E pode surgir quem quiser que queira prejudicar ela, que não vai ser capaz. No 6. E João mandava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das suas sandálias. O comentário diz, não sou digno. A palavra de Deus é tão preciosa que não pode disputar atenção com pregadores orgulhosos. Por isso, ao invés de usar os líderes religiosos da época, o Altíssimo usou um homem humilde, capaz de se sentir indigno, até mesmo de se curvar para desatar as sandálias dos pés do seu filho. A tarefa de desatar as sandálias dos pés de alguém era dada ao menor dos servos. Diante disso, vemos que João, não reivindicou honra para si. Ao contrário, atribuiu dignidade, glória e grandeza somente ao Senhor Jesus. Eu vou parar aqui, depois nós continuamos, né, e seguimos nessa meditação. E aí você pode ver, né, o panorama geral do que nós estamos lendo, de quem Jesus foi, o que Jesus fez e o que ele quer fazer hoje. Porque os trâmites da fé, se assim posso chamá-lo, continua sendo o mesmo. Tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.